Pronto. A prática espiritual, pessoal, influencia o nosso corpo, né? Por exemplo, é normal, às vezes, durante uma prática espiritual muito profunda, sintomas assim, como às vezes de chorar, de emoção, de sensibilidade, de alegria. É normal, às vezes, os pelos ficarem assim arrepiados. O corpo e a consciência, eles estão conectados, tá? A nossa alma e o nosso corpo estão conectados. Então, você sente, às vezes, alguns sintomas físicos, né? Isso é um processo de purificação. Como eu sempre acho importante falar, nós estamos, vida após vida, atuando muitas vezes de forma equivocada, né? Ninguém aqui é santo, ninguém aqui é perfeito. Então, os equívocos, eles existem no nosso ser. Agora, se a gente está fazendo algo equivocado, é... pessoal, tá baixo o som? O pessoal tá falando que o som tá baixo? Aumenta o som. Vamos voltar o som. Pera, pera. Continua baixo. Aí tá bom, a Natasha falou que tá bom também, Carol. Bom, vamos lá então. Se tá bom, tá bom. Se estiver baixo, vocês me avisam. Então, a prática espiritual ela serve para limpar nossa consciência, pessoal. Tá bom, a gente tem realmente a consciência afetada por muitas decisões equivocadas, muitos sentimentos negativos. Isso suja a nossa consciência, suja nosso coração. E a limpeza é o primeiro passo. A gente chama isso de Anarta Nivriti. O que é Anarta Nivriti na prática espiritual do Bhakti Yoga? São as impurezas que habitam no nosso coração. A gente está cheio de impureza, pessoal. Todos nós temos impurezas. Então, o que é importante? Primeiro é limpar. E sabe aquela limpeza na casa que a gente tem limpezas e limpezas, né? Tem limpeza que a gente passa um pano e tudo bem, vamos embora. E tem outras que a gente levanta a cama, né? Olha atrás do sofá, atrás do armário que não mexe há 2 anos. Essas limpezas profundas é quando a gente descobre mais sujeira, né? Então, o que eu convido vocês, a Joana falou desfumação, realmente. O meu convite para vocês nessa imersão astrológica e depois no nosso curso de astrologia védica, de autoconhecimento e espiritualidade, é uma limpeza profunda, entende? É uma limpeza que a gente descobre coisas que a gente tem que a gente nem sabia e que estão enraizadas, incrustadas dentro do nosso coração, da nossa mente. Então, essas são as limpezas que realmente fazem grande diferença no nosso ser, tá? E elas não são fáceis, né? Voltando para a analogia, levantar a cama, empurrar o armário, é mais difícil do que passar só um pano, mas é necessário, tá bom? Até porque, sem passar pela essa etapa de limpeza da mente, da consciência e do coração, a gente não consegue ir para as outras etapas da Bhakti Yoga, né? Constância, apego à espiritualidade, prazer em prática espiritual, êxtases, até prema. O que é prema? É o amor puro, né? Prema Bhakti, amor puro. O amor é o último estágio da prática espiritual astrológica, né? E é o mais difícil, né? Mas o mais necessário. Sem passar por as primeiras etapas, a gente não chega no amor, tá bom? E o amor que eu falo não é por uma pessoa ou por um filho, é um amor absoluto que domina nosso ser, por todos os seres vivos, por, por tudo, toda a existência, né? É um sentimento de comunhão, de conexão, de bem-estar, de amor. E o amor é só, o amor tudo brota, todas as outras belezas brotam da semente do amor, né? Bom, então, dito isso, a importância da limpeza, da prática espiritual, do canto de mantras, todos os temas que a gente mergulha nessa imersão e no nosso curso. Hoje, o tema da aula é os signos. Pessoal, o que são os signos? Os signos são como campos energéticos. Tudo tem energia, né?
Você pegar um plástico, por exemplo, né? A- Esse plástico, a origem desse plástico é algo energético também, é algo vivo. E no universo não é diferente, tá bom, pessoal? Existem infinitos planetas, infinitas sociedades, né? Infinitas possibilidades, né? Planetas superiores, planetas materiais, planetas infernais também, onde a situação é mais difícil. A gente aqui está num plano médio, neutro, né? A Terra, um plano neutro. Muito bom para a espiritualidade. Por quê? Porque a gente sente o sofrimento nesse mundo material. E quando a gente sente sofrimento, a gente tem desejo de mudança. E os signos são campos energéticos do céu também, ok? Os 12 signos que nos influenciam são, vamos começar por Áries, tá bom? Áries é um signo regido por Marte. Cada signo tem um planeta que o rege, né? Eu pedi na última aula para que vocês pudessem encontrar o ascendente de vocês, né? O ascendente é o signo que está ascendendo no horizonte, né? Cada um de nós tem um ascendente só, mas todos os signos influenciam a nossa vida. Todos. A gente vê aqui no Ocidente o pessoal falar, eu sou de peixes, eu sou de virgem, eu sou de aquário. Mas na verdade você não é só isso. É um equívoco falar isso. Todos os signos nos influenciam, uns mais, outros menos, tá? Mas todos estão na nossa carta astral. Não é que todos os seus planetas estão em um signo. Não, eles estão distribuídos pelos signos. Então, Áries, as pessoas que são regidas por Áries, né, ascendente em Áries, lembrando, pode ser que você conheça o seu signo solar na astrologia ocidental, né, como a gente chama aqui no Brasil, no Ocidente, aqui, mas na astrologia indiana e astrologia védica trabalha com o zodíaco sideral. Isso traz uma mudança de graus dos planetas que pode mudar o seu planeta. Desculpa, o seu signo. Pode ser que você ache que é uma coisa, mas na astrologia indiana você é outra coisa. E aí é uma viagem, um processo de redescobrimento. Nem sei se existe essa palavra, acho que existe. Redescobrimento. Se não existe, a gente inventou agora. Porque você começa a descobrir um outro mapa, um outro karma. A Natasha está falando aqui, né? O meu caso é esse. Sou Áries na ocidental e peixes, né? Olha que diferença, né? Ser regida por Áries é regida por Marte, né? E ser regida por peixes é regida por Júpiter. Olha que diferença, né? Dois planetas completamente opostos, uma mudança muito grande. Então eu convido todos vocês a conhecerem o mapa astral védico indiano de vocês, que é uma astrologia mais ancestral, né? Então Áries é um signo de impulsividade, de ação, de determinação. Tá bom? As pessoas que têm muitos planetas em Áries, ou que têm o Sol em Áries, ou que têm a Lua em Áries, ou ascendente em Áries, têm, em essência, essa natureza de tomar decisões, de ser líder, né? De ter impulsividade às vezes. E tudo isso deve ao fato de que Marte governa o signo de Áries, né? Áries é um signo de coragem, força, como diz aqui o verso do Brihat Parasharahora, que é uma das grandes escrituras da astrologia védica, né? Áries é um signo de coragem e força. Seu coração arde com o desejo de conquistar e se destacar. Onde a guerra é travada, lá eles estão. Ou seja, um ariano necessita de grandes desafios para ter grandes conquistas, tá? Eu acho que eu falei na aula passada de uma irmã espiritual minha que é ariana, eu falei, mas vou repetir porque o que é bom tem que ser repetido, né? A repetição é uma forma de aprendizado. Ela estudava administração de empresas, né? Numa cidade do interior de Minas Gerais, e só que ela não aguentou a faculdade, não aguentava ficar sentada. Ela tem Sol em Áries, Lua em Áries, Marte em Áries, Ascendente em Áries. São 4 forças em Áries, é muito ariana. Então ela largou a faculdade, pegou um dinheirinho que ela tinha, alugou uma loja, abriu um açaí, pintou tudo de roxo, foi lá, colocou máquinas de açaí, máquinas de sorvete, outras coisas para vender. Ou seja, olha que iniciativa, né? Áries é o primeiro signo do zodíaco, então a iniciativa é uma característica dos arianos. E depois ela não aguentou, foi para morar no templo. Chegou no templo, ela cuida da parte administrativa do templo. É assim, é muito forte o Áries, né? Então, vocês que têm muitos signos em Áries,
ascendente em Áries, saibam essa capacidade que possuem. Tá? Conhecer o ascendente significa conhecer as características intrínsecas do seu ser. Ok? O símbolo de Áries é um carneiro que representa a força de vontade, coragem, impulso. Né? Você pode ver que o carneiro está sempre indo adiante, né? Não importa o que ele encontra pela frente, ele tem esses chifres grandes, né? Então é essa parte assim, primeira parte da cabeça dele que ele coloca e atua. Né? Agora, algumas características positivas e negativas, eu coloquei isso aqui, é um estudo para vocês, tá bom? Para que vocês possam. A Carol pergunta: na Védica também existe a leitura do ano? Claro, Carol. É, a leitura do ano na astrologia védica se chama Varshapal. O que é Varshapal? Os frutos do ano. Então, na leitura de Varshapal, é a revolução solar, né? Para quem não conhece. A gente estuda as tendências, perspectivas do ano, trânsitos atuais que estão influenciando o seu ano, o que está acontecendo agora. Tá bom? Obviamente que essa leitura é feita junto com a leitura do mapa natal, as duas caminham juntas. Né? Então, aqui algumas características importantes de arianos, né? Coragem, determinação, independência, competitividade, direto, objetivos, mas tudo isso pode se transformar se esse Ares está prejudicado, se esse Marte está prejudicado, isso pode se transformar em agressividade, impulsividade, arrogância, necessidade de domínio. O guerreiro ele pode ser ou um guerreiro que luta por uma causa justa, ou pode ser um terrorista. Né? Tem essas duas energias. Né? Uma pessoa que luta por uma causa justa, ela é uma pessoa do bem, né? Ela está lutando por algo bom. Né? Agora, uma pessoa que quer só causar problemas, terrorismo, sofrimento, normalmente tem Marte muito afetado no mapa. Então, causa essas características negativas. Próximo signo do zodíaco, lembrando, pessoal, que é muito importante. Nessa imersão, eu te agradeço, Carol. A gente faz uma pincelada, né? Uma pincelada bonita, assim, astrológica, né? No curso, a gente, como eu gosto de falar, a gente pega aqui nossos tapetes voadores, nossa nave espacial, e a gente vai até o signo, né? Ou a gente vai até o planeta. Realmente vivencia o que é cada coisa na prática, na leitura de uma carta astral, né? Então, taurinos. Touro é um signo regido por Vênus, né? Então, Vênus é um planeta de prazer, de desfrute, de sensualidade. Vênus é o planeta da sensualidade, das viagens. A Joana pergunta se tem algum tipo de amuleto ou pedra. Joana, tem. Cada planeta tem a sua pedra preciosa, mas eu particularmente, tá bom? Principalmente nessa era atual que a gente vive, eu não gosto de recomendar. Eu recomendo às vezes, mas eu não tenho muita fé. Essa é a verdade, né? Eu não acredito que se você tem uma pedra assim no seu quarto, isso vai anular o efeito de um karma, entende? O karma é como um tsunami. Quando ele tem que ser vivido, ele vem. E não é porque você tem uma pedra, um quartzo rosa na bolsa que vai mudar a força de Vênus e você vai achar um amor em 7 dias. Eu não acredito em magia, tá? Eu acredito mais nos mantras, nas práticas espirituais. Mas as pedras são poderosas. É um que a mais. É válido, é válido. Mas eu não coloco toda a esperança de melhorar uma situação numa carta astral em uma pedra. E também é muito difícil encontrar uma pedra preciosa. Eu fui para a Índia, bom, morei na Índia um tempo, inclusive lá era muito difícil achar pedras preciosas, né? Os hindus todos têm pedras nos dedos, assim, esmeralda, rubi, quartzo, eles têm um monte de coisa. Mas uma pedra assim real, preciosa, é muito cara, tá? Não é essa que a gente compra assim na rua em feirinha hippie, tá? É cara. Bom, touro. Touro é um signo, as pessoas taurinos têm é um signo de terra, né? Taurinos têm uma necessidade de estabilidade. É muito importante para taurinos ter constância. Diariamente fazer as coisas talvez no mesmo horário ou no horário parecido, tá bom? É muito importante isso. Por quê? Porque eles precisam de estabilidade.
Imagina uma plantinha, como eu falei, é um signo de terra. Uma plantinha, para crescer, é, primeiro ela cresce assim para dentro, né? As raízes vão para baixo, ganham força. Depois ela se mostra, né, com toda a sua beleza, suas flores. Mas essa estabilidade é muito importante, essa constância nas práticas e nos hábitos. É indicado para taurinos viver no campo, viver na roça. Eu sei que hoje em dia poucas pessoas fazem isso. Eu, com 22 anos, não aguentava mais São Paulo. Eu não aguentava mais. Eu peguei minha mochila e fui para a roça, né? Eu fui morar num mosteiro, no meio do mato, lá em Minas Gerais. Então, taurinos, por quê? Porque taurinos têm uma certa tendência ao desfrute, né? Lembra que é um signo regido por Vênus? E o desfrute excessivo é perigoso, né? Comer muito, querer muitos prazeres, vida sexual, tudo em excesso que é material, prejudica a nossa consciência, a nossa evolução interna. E o campo tem menos estímulos, né? É diferente você morar em São Paulo, assim, lá perto da Rua Augusta, e você morar na roça, né? Quem vive na natureza sabe, você acaba entrando num ritmo diferente, um ritmo mais assim de acordo realmente com o fluir do rio, com o canto dos pássaros, com o nascer e o pôr do sol. Você vivencia tudo isso e isso te acalma, né? Então, isso é muito bom para taurinos, né? É, taurinos têm uma coisa curiosa que eles têm assim, imagina um animal touro, né? Ele tá lá pastando, tranquilo, tá lá comendo, mas se você deixa ele bravo, ele fica louco. Criaram até eu ia chamar de esporte, mas isso não é esporte, desculpa, isso é como um assassinato, né? Criaram o rodeio, né? É uma, é uma, é uma característica dessa era, né? A matança de animais, infelizmente, é uma característica dessa era atual. E criaram o rodeio, né? Então, e vocês podem ver como o touro, o taurino, o touro ele tá tranquilo, mas se você provoca ele, ele explode, né? Então, eu tenho um irmão espiritual que a gente morava junto, né? Então, a gente para ir para a cerimônia da manhã, era 5 da manhã, às vezes tá tudo escuro, né, na roça, né? Então, assim, quem pegava, ele deixava o sapato dele assim bem separadinho, né? Aí quem pegava o sapato dele, ele pedia pacientemente, por favor, não pegue meu sapato. Ele é bem taurino, ele, né? Aí no dia, outro dia, alguém pegava o sapato dele de novo por engano, na correria, assim, de ir para a cerimônia, para não chegar atrasado. Ele, não pegue meu sapato, por favor, eu gosto de ir com meu sapato, deixa separadinho. Na terceira vez ele já gritava, não pegue o meu sapato, eu deixo o meu sapato. Então o taurino tem isso, ele mantém uma paciência, mas ele explode. Quando ele explode, é feio, é intenso. Então, se você tem uma relação com o taurino, sempre manter esse cuidado para não deixar, para não passar dos limites, né? Eles têm um limite que pode extrapolar. Algumas características, né? São leais, práticos, confiáveis, sensíveis, amáveis, determinados. Artísticos são regidos por Vênus. É obviamente que eles vão ser artísticos, né? Vênus é o planeta da arte. Não sei se Taurino está equilibrado. Isso pode trazer, apreciar prazeres, inclusive ter uma assim, estabilidade, uma determinação muito bonita. Agora, se esse Taurino está muito prejudicado, signo de Touro no mapa, com planetas maléficos, Vênus, que rege Touro, está mal no mapa, então isso traz material, a pessoa é muito materialista, quer desfrutar excessivamente, ela quer, é, fica assim descontrolado, né? Estagnado, acomodado com alguma coisa. Então, realmente é muito perigoso, né? Um taurino assim muito desequilibrado, esse signo desequilibrado no nosso mapa, porque isso pode trazer realmente uma assim, uma pessoa que abandona, que para de lutar, tá bom? Ela fica lá estagnada. E lembrando, para isso existem os upayas, os remédios astrológicos, para fortalecer diferentes aspectos na nossa carta que estão prejudicadas, tá bom? É possível melhorar a carta astral, pessoal. É possível melhorar o mapa. Não é uma, a gente não está condenado a algo, tá? A gente não está assim destinado a algo horrível e não tem o que fazer. É possível melhorar a nossa carta astral. Agora depende da nossa sinceridade espiritual, tá bom? Aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas no mundo têm um desejo de
ter uma espiritualidade genuína? Poucas pessoas. Então, a maioria está realmente destinada a sofrer o karma. Gêmeos, pessoal. Geminianos são regidos por Mercúrio, ok? Mercúrio é o planeta da comunicação, da expressão, da capacidade de expressar o que sente, os ideais. Mercurianos são grandes, assim, geminianos são bons para vendas, para pensar rapidamente, né? É o mensageiro do reino, né, Mercúrio? O mensageiro, ele recebe uma mensagem e tem a função de transmitir para outras pessoas. Então, geminianos têm essa capacidade, esse poder, essa versatilidade, rapidez mental, né? O que diz o verso do Brihat Parasharahora, a escritura? Gêmeos é o signo de dualidade, sempre em busca de novas experiências, novas palavras. Sua mente nunca se cansa de aprender e de se comunicar. Então, é, é um signo muito versátil, tá bom? Geminianos têm a capacidade de fazer 30 coisas ao mesmo tempo com perfeição, né? Outros signos não, precisam fazer uma coisa de cada vez. Geminiano pode falar com você, ao mesmo tempo pensar no que está acontecendo na casa dele, olhar no celular rapidinho e tomar uma água ao mesmo tempo. E faz tudo certinho, ele não se prejudica com essa mudança, né? Com essa variedade de ações, né? Agora, geminianos podem ser também, eles têm o poder da palavra, né? O dom da comunicação. Então, algumas características positivas, né? São comunicativos, inteligentes, curiosos, flexíveis. Pessoal, olha que importante entender o signo. Não é só se o seu signo é gêmeos ou não. Pode ser que você tenha a casa 10, que é a casa do trabalho, da vida profissional, em gêmeos. Ou seja, a sua vida profissional, ela é regida por gêmeos, por Mercúrio, que rege a gêmeos, né? Então, isso influencia no seu desenvolvimento profissional. Isso mostra uma tendência, uma característica que você tem para o seu desenvolvimento profissional, por exemplo, né? Então, isso é incrível. Imagina a sua casa 7, casa do matrimônio em gêmeos, né? Obviamente, um parceiro mais compatível com você tem essas características de gêmeo. Uma pessoa mais intelectual, mais comunicativa, que gosta de se expressar, não é uma pessoa fria, uma pessoa que pode constantemente estar mudando de ideias, né? Geminiano é assim, né? Disperso, muitas vezes inconstante, indeciso, fala uma coisa, fala outra, e por isso que eles têm até uma fama de poder assim enganar, mentir, exagerar, né? Por essa dualidade que eles têm, né? Muito grande. Mas é um signo também artístico, né? Grandes poetas, grandes escritores têm Sol, Lua ou ascendente em Gêmeos. Então, essa mensagem que eu falei agora é muito importante, pessoal. Descobrir aonde estão, em que casa está esses signos todos de vocês, né? Casa 5 dos filhos, né? Mostra melhores maneiras de educar, de criar um filho, né? De se relacionar com os filhos. Tudo tem influência em todos os temas da nossa vida. Câncer, pessoal. Cancerianos são regidos pela Lua. É o único signo regido pela Lua. Naturalmente é um signo de água, um signo emocional sensível. Cancerianos, eles têm uma capacidade de absorver a energia do entorno, absorver a energia de uma pessoa e inclusive trazer cura para isso. Por quê? Porque câncer é o signo da mãe. Quem cura, quem protege, quem nutre, quem se preocupa mais que a mãe? Ninguém, né? Claro, tem mães e mães, né? A gente sabe. Mas o dever da mãe é esse. Câncer é regido pela lua e a lua é a mãe. Então, pessoas que têm ascendente em câncer, sol, lua em câncer, têm uma capacidade de nutrir outras pessoas. Grandes terapeutas, grandes psicólogos, tem a Karen tem câncer, né? A Karen tá falando, tem o câncer na casa 5 com o sol, né? Então, realmente, a casa 5 ela fala de criatividade, né? E só a sua identidade, né? Um poder assim muito grande de tirar de dentro o que sente e de materializar isso, sabe? Consequentemente, influenciar as pessoas de forma positiva. Um posicionamento muito bonito, né? Sol em Câncer na casa 5, uma casa benéfica, a casa 5. Excelente posicionamento. Um verso do Brihad Parasharahora, né? Câncer é o signo da proteção da nutrição. Suas águas profundas e calmas guardam as emoções do mundo. Olha que lindo, cancerianos, né?
Agora, o símbolo é importante, né? O símbolo de câncer é um caranguejo, representa o desejo de se proteger, criar um lar seguro. Caranguejo também simboliza a tendência de se recolher quando se sente vulnerável, mas sempre retomando com grande força emocional. Pessoal, cancerianos, pessoas que têm Sol, Lua ou ascendente em Câncer, ao mesmo tempo que têm todas essas capacidades que eu falei, sensibilidade, criatividade, carinhosos, né, confiáveis, eles podem ter uma tendência a tristeza, solidão, depressão, introspecção exagerada, né? Câncer é um signo que guarda mágoa, guarda sentimento, guarda as coisas assim lá dentro. E às vezes é difícil de tirar isso deles. Então, é importante quem tem esses posicionamentos muito fortes no mapa, que saiba abrir o que sente, sabe revelar a mente. Uma das coisas que incrementa o amor é revelar os seus sentimentos para outra pessoa que você confia. Isso incrementa o amor, né? Poxa, tem clientes minhas que depois acabam se tornando amigas, né? Que contam para mim o que está acontecendo, o que estão vivendo, e a gente cria uma intimidade muito bonita, né? E esse é o objetivo. Eu aprendo, ela aprende, eu ajudo, acaba me ajudando. Então, compartilhar é como uma dança, né? Quem gosta de dançar sabe, né? Dançar sozinho é legal, mas poxa, vocês já viram esses bailes assim que o casal parece que estão flutuando? Diferente, né? Então, uma troca, revelar os seus sentimentos incrementa essa dança, esse amor, né? Então, cancerianos têm isso, né? Às vezes muita carência, dificuldade de deixar o passado ir, né? Tendência a guardar rancores, uma das características de cancerianos. Leoninos, pessoal. Eu tenho até uma história engraçada sobre Leão, não sei se alguém já ouviu, mas eu vou falar de novo. Peço permissão. Quando eu conheci a minha esposa, ela. Bom, eu vim aqui para o Chile, eu moro no Chile, né? Eu estou no Chile agora. É, a gente se conheceu e, claro, antes de falar com ela, eu falei com o meu mestre espiritual. Na vida espiritual, a gente sempre pede bênçãos, né? Instruções dos mestres. E. É, fez lembrar uma coisa bonita, desculpa. É, ela me falou um horário. Eu sou astrólogo, né? Então a primeira coisa antes de conhecer a pessoa, antes de falar o nome dela, eu queria saber a data de nascimento dela, né? Ela achou meio estranho, né? Mas eu falei, não, que eu sou astrólogo, né? Só que ela falou, me passou os dados de nascimento dela e eu cheguei aqui no templo e abri aqui o meu software, né, profissional de leitura astrológica e abri o mapa dela e eu adorei o mapa dela. Falei, nossa, que mapa bonito, mapa bom para vida amorosa, para filhos. Um mapa excelente, assim, uma pessoa assim doce, tranquila, né? Nossa, poxa, eu fiz leitura de compatibilidade, né? Compatibilidade é a união de dois mapas, né? Para saber se o mapa dela e o meu batia, né? Mostrava boa comunicação, respeito, desenvolvimento, filhos, crescimento financeiro, para ver isso é a compatibilidade astrológica, né? Que eu ensino no curso 2, né? E tava excelente. Tá bom, a gente continuou, ficamos juntos, aí já começamos juntos, assim, a nossa história. Aí passou 2 meses, ela falou, cara, eu preciso te falar uma coisa, né? Eu falei, ai meu Deus, né? O que que aconteceu, né? Ela falou, ela falou, ai, que na verdade eu vi que eu nasci em outra hora. Aí eu, aí eu falei, ai meu Deus, não acredito, né? Como assim? Como assim? O que você tá me falando? Ela podia ter falado qualquer coisa, menos isso. Menos isso, né? Ela podia ter falado, sei lá, menos que isso, né? Para um astrólogo falar isso é sacanagem. Aí eu, tudo bem, aham, legal, né? Aí eu voltei aqui correndo, abri, eu vi o mapa dela, era completamente diferente, né? E só que aí a gente já estava junto, já tinha falado com meus mestres espirituais, a gente já estava junto, não tinha como eh, falar, não, não quero mais porque o seu mapa não é tão bom como era, né? Não tinha mais, seria falta de caráter da minha parte, né?
E ela, no mapa, no primeiro mapa que eu vi dela, ela tinha um ascendente em câncer, né? E eu gostei, poxa, me faz bem signos de água, né? Câncer, né? A lua estava na casa 7, que é a casa do matrimônio. Imagina, eu falei, que lindo a lua na casa 7, adorei, que, né? Sensível, né? Cuidadora, protetora. Só que aí depois eu fui fazer o mapa novo dela com outro horário, e aí tava a realidade, né? Ascendente em Leão, né? Ascendente em Leão, né? Eu falei, nossa. E aí o mapa dela inteira mudou, não vou falar isso agora, mas e a gente sabe que leoninos têm uma, assim, um poder, né? Uma necessidade de domínio, uma força muito grande, né? E, e é difícil lidar, é um signo de fogo, naturalmente, né? Fogo quer o quê? Fogo quer se expandir, né? Vocês colocam fogo assim na roça, no mato, você vai ver que o fogo vai se expandir rapidinho, numa casa, em qualquer lugar, né? A natureza do fogo é essa, se expandir. E isso significa domínio, força, né? Desejo, liderança. E, claro, minha esposa, ela tem a sua doçura, né? Ela tem o sol em peixes, né? Mas o ascendente dela em Leão é bem evidente diariamente na nossa vida. E ela sabe que eu conto essa história. Depois ela vem e fala assim: de novo você falou do meu mapa? Mas tudo bem. E agora a gente vai para o nosso segundo filho, né? Que tá para nascer a qualquer momento. A gente está aqui com a bolsa pronta para sair correndo para a maternidade, para o hospital. E muito bonito. Vamos lá. É, Então, pessoal, isso é leão. Força, poder, domínio. E por que que eles querem dominar? Porque eles têm essa capacidade de liderança, né? Eles têm esse poder muito forte. Então é algo natural, são líderes naturais, né? Principalmente se o sol está forte, o sol regente de leão, se estiver forte, aí sim que esse leonino brilha muito, né? Agora, tem que tomar cuidado, porque eles podem ser muito arrogantes, teimosos, orgulhosos, é uma característica muito forte, né? Às vezes aceitar que está errado, é, pedir perdão, né? E é normal, às vezes até assim, voltando aqui um pouco para minha vida com a minha esposa, né? Às vezes eu sei que às vezes ela se equivocou e eu sei internamente, eu conheço o mapa dela, eu estudo o mapa dela, os trânsitos dela, eu sei tudo do mapa dela. E eu penso, né? Poxa, que é leonina, né? Não vai pedir perdão mesmo. Mas tudo bem. Então, mas ao mesmo tempo eles podem ser divertidos, né? Leão brilha naturalmente, né? Você pode ver que o leonino às vezes chega num lugar e já tem um destaque natural, coragem. Pensa no rei, né? No leão, no rei leão mesmo, né? No leão, coragem, né? Confiança, líder nato, carismático. Eles podem ter capacidades maravilhosas se o sol, ou se esse leão no mapa está sendo bem aspectado. Virginianos, pessoal, também regidos por Mercúrio, assim como Gêmeos, porém não é tão para fora como o Geminiano. Eles são mais assim, é um Mercúrio mais interno, que tem uma capacidade assim de análise muito grande, uma necessidade de organização, de perfeição muito grande. Não só o virginiano tem essa fama, né? Ah, que você chega na casa de um virginiano, tá tudo arrumadinho, não é assim. Essa organização não é só externa. Virginiano tem capacidade de organizar a vida das pessoas, pessoal. O símbolo de Virgem é lindo. É uma donzela em cima de um barquinho num rio, segurando uma plantinha medicinal, uma plantinha ayurvédica, assim. Virginiano tem essa capacidade de busca por cura, né? Por ordem interna e externa. Isso é muito bonito, né? Claro, ao mesmo tempo, né, eles têm grande capacidade de comunicação, porque são regidos por Mercúrio, uma comunicação mais assim centrada, não é uma coisa tão doida como o geminiano, mas eles têm grande capacidade de comunicação. Então, aqui está ao contrário, tá, pessoal? Foi um erro meu aqui no slide, né? O positivo está no negativo, o negativo está no positivo. Depois eu arrumo isso. Então, sim, eles podem ser eficientes, humildes, práticos, né? Preocupados com os outros, organizados, inteligentes, analíticos, mas também excessivamente preocupados com detalhe, preocupados com tudo, dúvidas, perfeccionismo que prejudica o fluir natural da vida. A vida não é perfeita, então para um geminiano, para um virginiano, é difícil às vezes se adaptar, né?
tendem às vezes a subestimar os outros, porque para eles, às vezes, eles acham que estão fazendo tudo corretamente, mas isso não significa que são superiores, né? E sim uma qualidade que eles têm. Libra, pessoal, tem um libriano que eu gosto muito, que é Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi, para quem não conhece, poxa, eu os convido a ter um filme muito bom. Tem a biografia no livro dele, mas um filme muito bom, Mahatma Gandhi, que através da sua humildade, da sua simplicidade, da sua não violência, né? Ahimsa, não violência. Ele venceu a invasão britânica contra a Índia, né? Ele tirou os ingleses da Índia. Ele queria simplesmente que os indianos cuidassem da Índia. Só isso que ele queria, né? Bem ou mal, ele queria isso. Que os ingleses voltassem para a casa deles. E ele fez ele ganhou uma guerra sem arma, né? Então, librianos têm essa capacidade assim muito grande. E Mahatma Gandhi tem 3, 4 planetas em Libra, é muito libriano. Olha o símbolo de Libra, pessoal, é uma balança, é o equilíbrio, né? Entre tudo na vida. Então, Librianos têm uma capacidade de buscar a justiça, de mediar conflitos maravilhosa, né? Também é um signo regido por Vênus, né? Assim como Touro, mas não tem essa tendência a desfrute como taurinos têm, né? É uma beleza, um desfrute mais refinado, mais artístico, mais elegante, né? Então, aqui algumas características negativas. Se esse Libra está afetado, né? Se Vênus está debilitado, né? Que é o regente de Libra. Então, isso, imagina que a balança cai para um lado, né? Perde a capacidade de decisão, eles assim ficam inseguros, podem manipular devido ao seu charme, né? Regidos por Vênus, têm a capacidade de conquistar e manipular. Falta de autenticidade, de veracidade também. Como sempre, pessoal, o signo, para oferecer as suas melhores características, ele tem que estar forte no mapa, né? Um signo forte significa o regente do signo forte, né? No caso, quem rege Libra é Vênus. Mas se esse Vênus está forte, se tem bons planetas em Libra, são diplomáticos, justos, sociáveis, inteligentes, apreciam a beleza elegante da vida e da natureza, românticos, idealistas. Pessoal, Escorpião. Uma vez eu vi esses memes, né, da Mona Lisa, né? Tinha a Mona Lisa de todos os signos, né? A Mona Lisa de Câncer estava assim, era uma professora. A Mona Lisa de Gêmeos estava falando, falante assim, explicando coisas, né? Aí chegou a Mona Lisa de Leão, era como uma rainha, né? Aí chegou na Mona Lisa de Escorpião, estava assim, com as pernas para fora, fumando um cigarro, né? Então, Escorpião tem essa fama, né? Por quê? Porque Escorpião tem algo muito característico que é Escorpião é regido por Marte, que é um signo de fogo, mas Escorpião é um signo. Desculpa. Escorpião é regido por Marte, que é um planeta de fogo, mas Escorpião é um signo de água, né? Então, Escorpião tem fogo e água, assim, ó, muito forte. Ninguém mais tem isso como eles. Por isso que escorpianos têm uma capacidade de se aprofundar nas coisas, de transformação, uma capacidade de mergulhar na essência mística, esotérica de temas espirituais e transcendentais que ninguém mais tem, tá? Grandes bruxos, eu conheço pessoas assim, que místicas mesmo, não bruxas, assim, mas místicas, né? Pessoas que têm uma sensibilidade muito aguçada, que são escorpianos e realmente algo muito poderoso, né? Claro, é um signo, como eu falei, regido por Marte, então tem intensidade, tem impulsividade, pode ter necessidade de domínio. A minha irmã tem ascendente escorpião, e às vezes é assim, minha irmã liga e eu falo, oi, tudo bem? Aham. Assim, às vezes é uma coisa assim, o que que você quer? Escorpião tem uma coisa assim, direta, ríspida, forte, né? Dependendo de como tá Marte no mapa, pessoal. Não estou falando que todo escorpião é assim, não. Tem que ver o mapa, tá? A astrologia não é uma coisa assim, ah, se você é escorpião, então você é intenso, agressivo e sexual. Não é assim. Isso é astrologia leiga, né? Astrologia de revista Capricho. A gente tem, nem sei se existe a revista Capricho, tomara que não. A gente tem que ver realmente como está o mapa de forma completa, né? Olha o que o verso do Brihat Parasharahora explica, né? Escorpião é o signo da transformação. O poder de seu olhar profundo penetra os segredos do mundo e sua força arde com desejos de renascimento. Que lindo, né? Que poético.
Então, o símbolo de escorpião é um escorpião, né, que representa a capacidade de se defender e regenerar. Simboliza resistência à adversidade e a habilidade de se reinventar após momentos de grande desafio, né? Escorpiões têm isso, né? Eles renascem, né, com muita força em busca de seus objetivos. Agora, eles sim podem ser possessivos, manipuladores, vingativos, ciumento, desconfiado, controlador, crítico, rancoroso, explosivo, obsessivo, impulsivo e uma tendência a esconder as emoções, mas quando mostra emoção, é como um escorpião. Você vê o bichinho escorpião? Tá lá tranquilinho, né? Se você olhar para ele, ele já mostra o rabo. Você não pode nem olhar. E o rabo dele tá cheio de veneno, né? Agora, se esse Marte é forte, são pessoas assim que têm uma intensidade positiva, profundos, né? Têm capacidade de descobrir segredos secretos que ninguém mais tem. Isso é o que eu acho mais bonito. Mergulhar onde ninguém mais mergulha. Sagitarianos, pessoal, chegamos nos hippies da astrologia, né? Sagitariano tem uma necessidade muito grande de conhecimento, né? De expansão, de busca por algo novo, de movimentação. É um signo regido por Júpiter, o planeta da expansão, o planeta da espiritualidade, o planeta da fé, o planeta da conexão, né, com temas superiores. Então eles sempre gostam de viajar, de ler livros, não podem ter uma vida pacata e parada, tá bom? Sagitarianos necessitam conhecer, explorar. Imagina para um sagitariano trabalhar numa fábrica fechada, num escritório e bater cartão. Nossa, tem muitos sagitarianos que estão nessa situação, né? E para eles, assim, realmente não é fácil. Sim, eles pensam muito, porque eles têm essa busca, né? Uma pessoa que tem uma busca por algo a mais, né? Não aceita a realidade crua e fria, né? Eles precisam explorar. É, o verso do Brihadarashara, né? Sagitário é o signo do filósofo, do explorador. Sua alma é livre, sua busca pela verdade é interminável. Que lindo, né? Pessoal, o símbolo que representa Sagitário é muito importante. Por quê? Olha só, é um ser metade animal, metade homem, apontando uma flecha para cima. Esse desenho não tá tão bom, não, eu preciso mudar. A flecha é para cima mesmo. É a flecha lá para cima, não é para o horizonte, não. Por quê? Porque eles têm essa coisa assim, terrenal, né? Eles sabem que estão assim na matéria, querem conhecer, explorar, mas sempre com a ambição para cima, né? Sempre com o objetivo de evoluir, de crescer, de descobrir algo além do sol, né? Algo além que vai preencher, estimular o intelecto espiritual deles, né? É difícil você achar um sagitariano, um pisciano ateus, né? Pode ser até que você encontre, mas ele vai ter muita fé, sei lá, na natureza, neles mesmos. Eles têm fé. Pessoas regidas por Júpiter acreditam, né? Então, esse é o signo de Sagitário. Agora, também é um signo de fogo, né? Eles também têm necessidade de dominância, né? De expansão, podem ser impulsivos. Imagina o desejo de um sagitariano, né? É muito grande. Então, isso pode trazer responsabilidade, despreocupação, falta de tato, né? Assim, muito entusiasmo, isso perde um pouco o controle, o foco, né? Dificuldade de se comprometer porque querem a liberdade, né? Agora, são otimistas, filósofos, aventureiros, independentes, espontâneos, idealistas, visionários, alegres e confiantes. É um signo muito bonito. Meio assim, extravagante, mas bonito, né? Capricórnio, pessoal. Capricórnio é um signo regido por Saturno. Todos os signos, são dois signos regidos por Saturno, né? Capricórnio e o Aquário, né? Capricornianos têm uma grande capacidade, uma necessidade de estrutura, tá bom? Para onde está Capricórnio no seu mapa, imagina que aí é um ponto onde você tem que pensar a longo prazo, buscar estrutura para alcançar seus objetivos, seus ideais, tá bom? Focar em metas a longo prazo, não é? Por quê? Porque Saturno é lento.
né? Saturno é o planeta mais lento, fica 2 anos e meio em cada signo. Assim, tudo que Saturno toca é lento. Então, Capricórnio tem essa necessidade assim de pensar antes de agir. Tem uma frieza também, porque, poxa, é regido por Saturno. Imagina que Saturno é um ancião, assim, muito sábio, né? Não quer assim, fazer muitas coisas, né? Tem uma coisa assim mais introspectiva, filosófica, né? Um desejo assim, uma persistência invencível, na verdade. Se Saturno está forte, se Capricórnio está forte, existe uma persistência invencível, muito poderosa. Bom, o símbolo de Capricórnio é a cabra do mar, que representa a habilidade de escalar as montanhas da vida e a busca por sucesso material e espiritual. A cabra é persistente e sempre encontra o caminho para alcançar o topo. Devagarzinho, mas alcança. Isso é Capricórnio. Signo muito bonito. Gosta, necessita estudar livros, sabe? Fazer anotações, conhecer melhor antes de tomar uma decisão. Aqui umas características negativas são frios, né? Saturno é frio, então isso pode trazer um pessimismo, teimosia, são desconfiados, acha que todo mundo está fazendo as coisas sem pensar e só eles pensam em tudo, né? São rígidos, né? Mas são responsáveis, organizados, práticos, disciplinados, trabalhador, isso muito trabalhadores, né? Realmente. E Aquário, pessoal, Aquário também é regido por Saturno, mas é um saturnino mais assim extravagante, né? Aquário busca inovação, liberdade, pensamentos progressistas. Aquarianos têm uma visão assim além, né, que ninguém tem. E é o signo que rege as pessoas, assim, o povo, a multidão, as pessoas assim com necessidades. Aquarianos são muito bons para projetos altruístas, né? Para ONGs, projetos sociais. É muito importante para aquariano trabalhar com isso. Faz muito bem para eles, para a felicidade interna deles, né? Eles têm uma capacidade de revolução muito grande. E inovação é como um filósofo na prática, entende? O Capricorniano é aquele filósofo de barba, né, grande. O aquariano, não, ele sai para a rua para se relacionar com o povo, né? Levando o seu conhecimento. E esse conhecimento é voltado sempre para o futuro, para um bem coletivo. É muito bonito. Símbolo de aquário é um portador de água, né? Como um pote assim de água que representa fluxo de ideias, disseminação de conhecimento. Olha como eles saem para disseminar, para passar o conhecimento, né? Então simboliza a vontade de compartilhar o que é bom com o mundo e transformar a sociedade. Características: criativos, inovadores, humanitários, originais, sociáveis, desapegados, né? E negativas também é regido por Saturno, pessoal. Não tem como fugir muito de Saturno. É frio, rebeldia, muita teoria, às vezes, impaciência e desconecta muito da realidade. Aquarianos estão em outro mundo, né? Uma visão muito diferente do mundo. E o último signo do zodíaco, pessoal, piscianos, né? São uns sonhadores, né? Do céu. Piscianos, eu gosto muito de piscianos. Eu acho que o mundo precisa mais de piscianos. Acho que não é à toa que eu tive um filho com ascendente em peixes, né? Tanto que eu meditei nesse signo. Piscianos, tadinho, eles sofrem, viu? Porque para eles o mundo deveria ser uma borboleta com asas coloridas pousando numa rosa em um jardim sem nenhum espinho, nem formiga. E o mundo não é assim, né? O mundo tá cheio de animal, de bichinho, inseto, espinhos. Mas o pisciano ele tem a capacidade de ver, diante de todo o caos, a borboleta. Olha que lindo, né? Ele foca na borboleta. E ele transforma essa borboleta numa analogia para a vida. E depois numa poesia. E aí ele sai para recitar essa poesia. Então isso traz uma beleza muito grande, muito forte, entende? Um pisciniano que consegue realmente se conectar com as energias e características dele, isso significa autoconhecimento, significa limpar as camadas que estão cobrindo o nosso verdadeiro ser, né? Não é fácil, mas é possível, né? Um pisciano que consegue isso
É como se ele tivesse esse famoso terceiro olho, né? Sempre ativo, né? Vendo as coisas bonitas. E porque ele sofre? Porque o mundo é cruel, né? O mundo quer que você pague suas contas, o mundo quer que você... Poxa, o mundo vocês sabem, né? Não preciso falar. O mundo material, ele é muito cruel, né? As pessoas que a gente ama ficam doentes, é, tem horário para tudo. Se você faz uma coisa errada, as pessoas já te criticam, né? E, poxa, não tem, o mundo não tem paciência, não tem compaixão, tá cheio de abuso, fofoca, violência. O pisciano ele não entende. Por quê, gente? Para quê? Olhem a borboleta, né? Então ele sofre muito. E isso traz uma tendência à depressão, tristeza, introspecção muito forte, né? Fuga da realidade, né? Fuga da realidade. Eles sim são sonhadores, são criativos, né? São sensíveis, acolhedores, artísticos, amáveis, mas escapistas, né? Acho que existe a palavra. Tem propensão a se iludir com tudo, né? Acha que tá tudo é bonito, não é? Fáceis de enganar também, né? E eles se perdem nesse mundo de sonhos, né? Não tem dificuldade para lidar com a realidade. Isso traz carência, se sacrificam pelos outros e ninguém se sacrifica por ele. Então, realmente, é um signo belo, mas que tá no mundo errado, né? Tadinho. E eu vendo meu filho, realmente é forte, né? Eu vejo vendo ele crescer. Às vezes a primeira palavra dele foi, ele é chileno, né? Eu falo português, a minha esposa fala espanhol, ele fica falando as duas coisas, né? Mas a primeira palavra dele foi olá, né? Mas não é um olá igual o nosso brasileiro, como com L, é bem espanhol, como olá, 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 diferente. Então a gente sai na rua, ele fica assim para todo mundo. Olá, 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 mandando oi, tchauzinho. E tem gente que não, não manda, né, para ele, né? E eu abraço ele, tadinho, não me preocupa não, o papai te dá o lado. Ele quer amar todo mundo, né? Vamos ver como cresce, né? Mas essa fase assim, mais de pureza, inocência, é assim. Perguntaram aqui qual que é o meu ascendente, né? O meu ascendente é Gêmeos, ascendente geminiano, né? Não é à toa que com 20 anos de idade eu fui fazer teatro, eu fui ler poesias, eu fui viajar ao Brasil lendo poesias, né? Eu escrevi um livro de poesias, eu saía lendo poesias para as pessoas, né? Eu comecei em São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, Florianópolis, fui para Bahia. Eu queria ler poesias, não como hippie, né? Mas viajando mesmo, né? Conhecendo, me conhecendo. Eu sempre gostei dessa parte assim de me expressar, de me comunicar, né? O meu ascendente é Gêmeos. Então, pessoal, terminamos essa viagem astral dos 12 signos. Muito obrigado por todas as perguntas, pela participação de todos. Realmente eu vejo pessoas muito interessadas, pessoas com uma grande capacidade de aprendizado, né? Eu que agradeço, Carol. Lembrando, né? Por que que eu não mergulho tanto, né? Porque a gente está na nossa imersão. A imersão é como a sementinha, né, para o nosso curso, né? Quem tem alguém do curso aqui, a Flávia está aqui, né? Uma querida Flávia. A Flávia está no curso. A gente faz a nossa imersão para que vocês possam sentir e conhecer de uma forma mais superficial e no nosso curso, que começa depois da imersão, aí que a gente mergulha. Aí que o meu trabalho com vocês é fazer com que vocês possam ser pessoas assim, primeiro, que desenvolvam um autoconhecimento muito grande, que vocês desenvolvam força, capacidade de potencializar as coisas boas que vocês têm no mapa de vocês, tá bom? E conhecer os desafios, conhecer os obstáculos, saber onde está Saturno, saber onde está Marte, na visão védica, né? E, dentro do curso, formar vocês para que possam ajudar as outras pessoas, né? Para que possam realmente ter essa ferramenta na vida de vocês, no trabalho de vocês. Bom, eu agradeço muito. Agora eu vou subir um vídeo legal. Quem tiver aí no celular, daqui a pouco eu vou subir um vídeo legal. Convido a todos a olhar. É sobre o padre Fábio de Mello, tá bom? Se vocês puderem ir lá olhar e, bom, comentarem também, tá bem interessante. Pessoal, a gente se vê na próxima aula. A próxima aula, pessoal, é a mais legal da imersão, tá bom? A próxima aula a gente vai para a prática. Vou abrir carta astral com vocês aqui, tá bom? Vamos abrir carta de pessoas e vou explicar para vocês como, de forma simples,
como funciona a leitura de uma carta astral védica, tá bom? Essa é a nossa quarta aula. E na última aula, que é a quinta aula, aí a gente tem uma surpresa muito grande. É, eu acho que vocês vão gostar muito, tá bom? Bom, pessoal, linda noite. Feliz Dia dos Pais, feliz Dia das Mães para todos. Quem é pai, quem é mãe, quem está cuidando, parabéns. Quem tem dúvidas, quem quer conversar comigo, sempre podem ficar à vontade no meu WhatsApp. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, agradecida. Uhum. Eu que agradeço.